Olá, amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Ciência e Performance Podcast. Iniciando mais um episódio especial aqui com um grande convidado, nosso amigo Adriano França. Antes de apresentá-lo, estou aqui com os meus amigos co-hosts, Moisés Silva. Aí, tamo junto. Odilon Abraim. Hi. Tudo bem com vocês? Preparados? Tudo certo. Isso é uma conversa Alto nível. Estamos aqui com o professor Adriano França, professor de Educação Física, mestre em Educação. Mestre, doutorando agora. Agora doutorando também nessa área da educação. Coordenador de uma especialização aqui em Belém também, não é não? Isso aí. Seja muito bem-vindo, meu amigo, se você quiser falar alguma coisa mas aí. antes, Verdade. antes, para que a gente consiga alcançar o máximo possível aí de amplitude e para chegar no máximo possível de pessoas, você precisa fazer 3 coisas importantes: curtir, comentar e compartilhar. Então, você que é da educação física, porque de fato hoje a gente vai trabalhar especificamente da educação física, você envia para as pessoas que você tenha certeza absoluta que vai contribuir demais para a formação profissional. Hoje vai ser uma conversa muito bacana aqui. Então, curte, compartilha e comenta, beleza? Vamos lá. Estamos também nas outras redes sociais, vocês podem acompanhar a gente lá no Instagram, @CiênciaPDC. Estamos também aonde, Odilon? No Spotify, só vocês acompanharem lá toda semana. Antes do futebol, na quarta-feira tem episódio novo. Exatamente. E no YouTube. No YouTube também. Já estamos com a thumb, né? Então o negócio tá Alto ficando nível, Você mano. no teaser também, né? Não sei Também se... estamos. tem no Tá, teaser. é verdade. Ei, a gente tem que agradecer os Tamo na nossos FM. patrocinadores. Não tem ainda. Não tem. A Regiane, velho. verdade. Regiane, que ela que fez a comida pra gente. verdade. Em breve Tem que vai ter um agradecer. iFood por A aqui. gente vai colocar ali anuncia aqui. boa, tem uma negocinho televisão lá ali. atrás só pra mostrar os Verdade, nossos patrocinadores. Meu amigo Adriano França, muito obrigado por aceitar o nosso que convite. agradeço. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, de antemão agradecer, né, pelo convite. Já comentar algumas coisinhas interessantes aqui, né, Pedro. Eu tive mais contato com o Pedro quando ele estava na Alemanha, né? Quando ele começou a morar em Belém, a gente meio que se afastou. O Dilon foi um dos meus primeiros contatos, né? Principalmente com a pesquisa ali no Leres. Moisés, a gente já está há anos aí nessa labuta, né? Em busca de uma melhoria na educação física, e a gente veio aqui para contribuir. E mais do que discutir formação, discutir atuação profissional, a gente está aqui para tentar trazer algum tipo de aprendizado para quem vai nos ouvir, né? E que a gente possa transformar vidas através desse podcast. Gerar essa mudança, né? Show. Exatamente. Bom, hoje a gente vai conversar aqui sobre basicamente a gestão de carreira, né, de um professor de educação física. Dentro desse tema, na real, tem muitos outros temas importantes. E aqui a gente vai se concentrar um pouco na jornada de trabalho, nessa questão da tecnologia também e outros pontos, né? E aqui, como vocês sabem, a gente separa aqui algumas perguntas para nortear o nosso episódio, beleza? E no final, as aplicações práticas de tudo que a gente aprendeu aqui, o que a gente pode orientar as pessoas hoje ou amanhã a executarem imediatamente, tá bom? É isso. A nossa primeira pergunta que a gente tem aqui, Adriano, seria assim: quais os principais pontos um aluno de educação física deve se preocupar antes de se formar, já para se preparar para o mercado de trabalho? Tipo, eu lembro que na minha época eu já tinha um pouco desse insight do trabalho online. Mas eu sei também que isso não é uma realidade para todo mundo, né? Às vezes o cara quer ser só personal trainer, às vezes o cara quer ser professor de universidade e tudo mais. Mas assim, de modo geral, o que tu entende que um aluno de educação física já precisa se preocupar desde a época da faculdade? Eu acho que assim, a gente tem que dividir esse aluno por fases, né? Eu, quando entrei na educação física, penso que até vocês também, a gente entra com uma mentalidade, com um pensamento sobre a educação física que às vezes não se concretiza, né? Eu entrei apaixonado por handebol, futsal, esporte de forma geral. E aí pensei, não, isso aqui vai ser muito fácil. Vou ser igual meu professor do ensino médio, vou ficar sentado ali, vou jogar a bola pra galera e aí tá tudo certo. Vou ganhar meus R$1.200, né? Selado. E aí tá tudo certo. Ser isso. barrigudinho, que Tranquilo. todo técnico. Continuar morando com a mamãe? Eu não vou nem ficar em pé, eu vou ficar sempre sentado ali, só entregar o material. Todos os meus técnicos eram barrigudos, bicho. Todos os professores que eu tive contato da escola, a mesma coisa.
Então eu acho que a gente já precisa quebrar esse paradigma antes que as pessoas entrem na faculdade, né? Então a universidade, a faculdade, as faculdades de forma geral, eu penso que já tem um papel de quebrar esse paradigma de entrada. Quebrando isso, dentro da faculdade é importante que esse aluno busque, né, o máximo de coisas que ele puder vivenciar. Então assim, na faculdade eu fiz 10 optativas, né, enquanto obrigatoriamente você tem que fazer 4. Então isso já diz muito de como eu vivenciei a universidade pública, né? Vivenciei a universidade. E isso me permitiu enxergar possibilidades, tanto de atuação quanto de formação. Então, acho que a primeira dica é essa. Quebrar esse paradigma de entrada e quando a gente estiver dentro da faculdade que você possa vivenciar o máximo de coisas possíveis. Esse ponto aí, Adriano, é muito importante. A gente até comentou uma vez, né? Sobre como entrar no mestrado, que os alunos não querem vivenciar, cara. Tem opção de monitoria, isso é muito importante. Trabalhar com pesquisa, com extensão, conhecer outros professores, tentar se aproximar, porque o professor, ele quer isso. Às vezes o aluno acha que, se eu for lá o professor vai me rejeitar, e o que o professor mais quer é ajudar, na verdade. Se você for lá o professor, dificilmente ele vai te falar um não. Então viva a universidade, porque tu vai criar tanta perspectiva de entender um pouco mais sobre a comunidade, sobre extensão, pesquisa, ensino, que é o tripé da universidade. Falta isso. Aquele aluno que chega atrasado, sai mais cedo, vai empurrando com a barriga, que profissional que ele vai ser lá na frente? Depois é difícil falar, mas a universidade não me deu oportunidade. Na verdade, você não buscou. Aí depois, quando sai do curso, vai falar um monte, né? Fala assim, não, o curso não me forma, porque o curso é ruim e tudo mais. A gente vai chegar nesse mérito da formação em algum momento dessa conversa, tenho certeza, mas para você criticar ferrenhamente, eu penso que você precisaria vivenciar. Perfeito. E hoje, na educação física, pouquíssimos estudantes vivenciam aquilo. Você vê já pela realidade do próprio trabalho, né? O estagiário, o acadêmico já quer entrar no primeiro semestre numa academia, ali ele vai se enraizando, às vezes vai faltando aula por conta do estágio, né? Como se o estágio fosse a obrigatoriedade dele de formação, né? Não, no estágio eu estou aprendendo mais. Na verdade, se você pegar mesmo, a maioria das pessoas que fala isso, é porque o cara dentro da faculdade não está estudando o que deveria estudar. Mas... Dito isso, né, desse início de quebra de paradigma, de a gente mudar a imagem da educação física, de forma geral, eu penso que os estudantes também precisam levar mais a sério aquilo que precisa ser levado. Por exemplo, a gente costuma dar muita atenção, isso quando dá, né, para as disciplinas biológicas, as de esporte coletivo, enfim, essas disciplinas tidas como mais importantes do curso. E aí a gente vai secundarizando outras que são tão importantes quanto hoje. Gestão e empreendedorismo, marketing. Então são disciplinas importantes que a pessoa só vai se ligar que são importantes quando ela sai, né? E aí você, já dentro do mercado de trabalho, você já está muito atrás de quem teve esse insight anteriormente. Então o cara que já começa a se preocupar com essas disciplinas secundarizadas, ele já está um passo à frente. Né? Então se eu vivenciei 10 disciplinas, em tese, eu estou à frente. Porque eu tive mais conhecimento ou acesso a mais práticas, né, mais conhecimento técnico do que aquele cara que fez as 4 optativas, ia para a aula, gazetava uma ou outra por causa do estágio, e assim ele vai se tornando uma bola de neve e não consegue progredir ali naquela saída da faculdade. Hoje eu sei que é mais fácil afirmar isso pelo fato do acesso maior ao conhecimento, só que eu acho que na nossa época era muito difícil a gente conseguir, vou pensar, estudar sobre finanças, vou estudar sobre empreendedorismo e tudo mais. Então, assim, eu acho que em um determinado momento a universidade ela tem um papel importante também, até porque o comportamento do aluno, ele é o fruto de tudo que ele já vivenciou na vida dele, né? Vários sedimentos que foram ocorrendo na vida dele. Então, tu não sabe se ele é um aluno que não teve uma orientação dentro da casa dele mesmo, nos colégios que ele frequentou e tudo mais. Na pública, se a gente vai. Exatamente. Então, assim, beleza, o aluno ele tem que atuar de uma forma incisiva dentro da universidade, vivenciar de modo geral, para poder criticar, beleza. Só que, cara, nem todo mundo tem essa capacidade também, mano. E eu também acho, Pedro, que falta muito, o Adriano também, o Odilon também. Né? Eu também. Falta muito, cara, a percepção do próprio professor. Eu sei que não é função, né? Assim, o professor tem...
Eu acho que eu dentro de sala de aula, eu busco abrir muito os olhos do aluno. Então ele não pode, se ele foi meu aluno, ele não vai dizer que ele não foi, em algum momento Estimulado da formação dele, estimulado em buscar conhecimento em diversas áreas, em levar mais a sério a questão do conhecimento. Eu trago críticas em relação ao mercado. Muitos dizem que a educação física está saturada, tem muita gente. Tem muita gente. O problema é que tem pouca gente que de fato faz a diferença. É verdade. De qualificado. Então, se tu fores um pouquinho, eu falo isso, se tu fores um pouquinho, velho, acima da média, tu já tá bem. Porque a maioria absoluta não faz o necessário. Sim. A real é tu saber o básico, tu já tá bem. Perfeito. Isso, tu faz o básico, tu já tá bem. Então, além dessa relação do aluno que o Adriano tá falando aí, eu vejo que é importante o professor, cara. Com certeza. Começar a dar encaminhamento, começar a dar orientação, que a formação ela precisa estar aberta para outros conhecimentos, que ele precisa buscar novas formas de pensar, de reflexão, de ação, de vivência, de experiência. O professor, cara, ele necessita ter essa ação no processo de ensino, entendeu? A questão ela estava muito centrada no aluno, né? Eu acho que isso não exime a universidade de forma nenhuma, né? Nem a estrutura de condições objetivas, né? Então, a gente está cobrando uma formação mais qualificada, uma atuação profissional desse estudante e futuro profissional de forma mais qualificada, mas a universidade, a faculdade precisa dar as condições objetivas para isso. Precisa ter estrutura, precisa ter professores formados que realmente estejam atuando nas disciplinas que têm domínio técnico, né? E a gente sabe que as faculdades hoje, as universidades de forma geral, têm problemas com relação a isso. Seja na pública porque não oferece concurso público ou na particular porque precisa cortar gastos para aumentar sua margem de lucro, né? Então, assim, eu penso que o estudante tem a sua responsabilidade, como todos nós temos intrinsecamente, né? Eu tenho sucesso também a partir do meu esforço. Na tua autorresponsabilidade. Eu não tô querendo aqui colocar um discurso meritocrático. Isso também não é. Mas eu analiso tudo sob contradições, né? Então, na mesma proporção que eu tenho responsabilidades sobre o meu sucesso, o mundo tem algum grau de responsabilidade sobre mim, né? Assim como eu tenho responsabilidade sobre o que eu vou ou não ser, o mundo também tem que me dar as condições objetivas para que eu consiga criar ou ter um ambiente favorável para desenvolver as minhas potencialidades. Tem um mínimo necessário, né, para se desenvolver como ser humano e profissional. O cara vem da periferia, tem uma família super desestruturada, não teve nenhum tipo de formação familiar, chega na escola pública, também as condições péssimas, né? Tanto as condições materiais, mas também um professor que está cansado, que está esgotado, está com síndrome de burnout e tudo mais. Então, ele não vai ter as condições necessárias para o desenvolvimento, nem ali na educação básica e muito menos no ensino superior, que é uma mudança drástica. Todos nós sabemos disso. Você está na educação básica, é um estilo de aula. Você vai para o ensino superior, meu amigo, é totalmente diferente. A gente já sente isso, graduação, pós-graduação. Mestrado, doutorado, não tem essa de o professor ir lá com você e perguntar se tu tá com dúvida. Não tem isso, não. É você por você mesmo, leitura em cima de leitura, livro em cima de livro, uma semana para ler um livro enorme, sintetizar, resenhar e ainda discutir em sala. Então, né, são proporcionalidades ali também do que você vivencia, como tu falaste. Sim, e tem essa questão também do aluno... Como a educação física ela tem uma facilidade grande de te dar estágios rapidamente, tem essa do aluno de... Cara, eu lembro que eu acho que o terceiro semestre eu já estava estagiando com esportes de modo geral. Já demorou. Segundo para terceiro. Primeiro semestre já estava estagiando. Não, tu... Era? Eu comecei no primeiro também. Pois é, segundo para terceiro eu já estava estagiando com vôlei e tudo mais, e depois já fui para uma academia, e assim, não era uma questão assim, não, eu quero ter uma... Não, cara, eu tinha que ganhar dinheiro para pagar o meu ônibus, as minhas xerox para ir para a universidade, cara, entendeu? E isso acaba, às vezes, tirando o foco do aluno da própria graduação dele, né? É o que acontece muito. Perfeito. Tem um ponto aí que
às vezes a gente não se atenta também. A universidade, ela te dá oportunidade. Porque às vezes o aluno quer sair, mas, por exemplo, eu no primeiro semestre, eu ganhava meio salário mínimo, eu falei pra vocês, eu era monitor de laboratório. Meio salário mínimo? Meio salário Aonde mínimo. era Lá isso? na Porque eu lembro que era só 100 e pouco que o cara ganhava, época, mano. Não, mas na época os caras faziam. Abriu um edital, pouquíssimas pessoas se meio inscreveram. salário. Eu passei, eu era no primeiro semestre, não sabia nada, e passei, não me pergunte como, porque não tive concorrência. Sim. E aí eu ganhava uma bolsa, meio salário pra ficar Que lá eram no uns laboratório. 300 contos. Era, na época. Tudo bem, eu demorei pra receber, mas recebi. Aí, Retroativo. Retroativo. E eu recebia 50% de salário e eu ficava lá sem fazer nada, eu ficava estudando, cara. Não tinha tanta demanda de serviço. Aparecia alguma vez outra, uma pessoa solicitando material, eu era responsável, emprestava, explicava. Na verdade existe sim, Então- né, cara, essa relação de uma deficiência, né, no processo de ensino, várias coisas, né, a crítica, de fato, ela é necessária, né, até para que exista a melhora. Mas existe, e a gente, enquanto aluno sabe, enquanto professor sabe, que falta muito autorresponsabilidade do próprio aluno. Porque assim, existe todo um problema relacionado com a questão da formação do profissional de educação física. Mas eu também fui um cara que tive problemas sérios com financeiros. Eu ia andando para a universidade. Eu não tinha dinheiro de ônibus. Eu ganhei uma bicicleta. Mas ao mesmo tempo eu falei, peraí, eu quero sair dessa condição. Uhum. Eu já tive a chance de passar numa universidade. De alguma forma que eu posso me inserir em ambientes que vão me ajudar a crescer. Entende? Então, essa relação também, eu sei que a gente não vai bater muito nisso, porque senão a gente sai muito dessa condição, mas até um puxão de orelha. Pô, se você está na faculdade, você já está na frente de muita gente. Muita gente que queria estar no seu lugar e não conseguiu. Já passou por um... Passou por um crivo grande, filtro, né? 5%, 6% é aí que consegue uma graduação. Então não dá mais para dizer, a situação tá difícil, é porque... Não, velho, agora é tu contigo. Eu sei que tem a questão da responsabilidade da faculdade, Sim. isso é necessário que entre essa discussão. Mas se a gente ficar discutindo e colocando a responsabilidade, a gente vai ficar sem crescer, né? Eu penso que assim, e eu mudei muito com os anos, né? Isso vem com o processo de maturidade, eu acho que contato com outras pessoas, né? Eu acabo ampliando e dançando, digamos assim, várias temáticas diferentes. Então eu leio de Marx a Paulo Gentil, entendeu? De Marx a Antônio Arruda. Mas é bom. Então é algo que vai te qualificando nesse sentido de abrir mais a mente para as coisas, né? E eu penso que assim, o mundo é do jeito que é, né? Ele está do jeito que está, né? Porque quando a São gente fala que extremos mesmo, cara. quando a gente fala que é porque é algo que nunca mais vai mudar, né? Ele está do jeito que está. E você enxergar isso de forma passiva e apenas reclamar das condições que já estão dessa forma, também não vai te ajudar no processo de crescimento. Pô, tô vendo, o mundo tá uma merda, né? O mundo tá uma confusão, ninguém se entende, ninguém se escuta. O mundo tá assim. Mas beleza, eu já sei que o mundo está dessa forma. Será que vai adiantar eu sentar, esperar as coisas acontecerem ou virem de cima, algum tipo de milagre, né? Ou alguma ação do Estado para me ajudar de alguma forma nesse crescimento? Isso poucas vezes vai acontecer. Mas, por princípio de contradição, entendendo isso, eu preciso também requerer melhores condições de vida. Ó, então é como o meme lá. Pô, os caras falam que mata um leão por dia, mas, cara, eu tenho que matar 10 leões, 5 crocodilos, 2 tiranossauro Tipo Rex isso. por dia. Aí é foda Aí também, tá, né? beleza. Pô, tem que fazer isso. Pô, que merda, né? Tem que fazer. Perfeito. Eu tenho dou sempre né? Desculpa, eu não quero que tu fale mesmo. Eu dou sempre Eu já percebi, ele tá... Eu dou- mais, quando eu falo- Ei, mais Moisés, lateralizado. pegando a piada aí, vê se tá no azulzinho aí. Tu tá ligado o azulzinho? Não Tem um brinca botão com azul isso, aí, né? Não, tá. Tá, beleza. Tá, tudo certo. Não brinca com isso todo esse tempo aqui, meu irmão. Porra. Aí eu dou sempre o exemplo do Pedro, pô. O Pedro tinha Lá vem, ambiente- lá vem. morava num Vai te local esculachar, ele vai te que não esculachar. tem nem no mapa. Um ambiente desfavorável.
eu ainda morava perto da faculdade, o Pedro ainda... Sim. Então, assim, é um cara Peguei que sempre... o tempo do BRT, uma mentalidade... irmão, construção. Um cara que se formou e carregava a maca no ônibus, dizendo, eu vou sair dessa, eu vou sair dessa, eu vou sair dessa. Então, assim, eu entendo essa questão que a gente fale de... que a gente precisa, né, ter uma reflexão de melhoria, mas eu percebo, na minha experiência, e tu pode perceber isso, todos nós aqui que trabalhamos com profissionais, que na maioria deles o que falta é essa condição de se colocar numa ação ativa dentro de uma mudança de perspectiva de vida, entende? Uhum. Eu tô lá já, se eu já tô ali, onde poucas pessoas conseguiram, então eu tenho a chance de melhorar de vida através de uma busca ativa É o poder de da ação, crescimento, literalmente. entendeu? Moisés, vou te falar, eu concordo com isso, mas também eu entendo que nem todo mundo dispõe das ferramentas e do ambiente para que também. isso ocorra. Eu fiz tudo isso porque eu tinha referências No mínimo, dentro né? de casa, Sim. entendeu? Sim, Eu tinha referências dentro... Cara, tem gente que é tão sufocado diariamente que ele não consegue agir. Sim. Não dá, mano. não dá pra Não agir. dá, não dá, E entendeu? assim, você colocar nesse indivíduo essa responsabilidade de, ó, você Exato. tá nessa merda aí porque você não tá se esforçando o É suficiente. foda, É jogar essa pessoa num poço cada vez mais fundo. Eu penso que assim, a gente tá querendo chegar no mesmo ponto, né? Vocês não estão falando coisas díspares. Sim, né? Não, a gente tá... Penso que a gente está chegando no mesmo ponto de entender o seguinte: eu tenho responsabilidades sobre aquilo que eu quero ter, mas esse ambiente desfavorável ele influencia diretamente nessa vontade, né? E as ferramentas que eu possa ter para ganhar uma vida melhor. Mas eu penso que o seguinte também, um outro ponto interessante nessa discussão toda do aluno dentro da universidade, e aí que o Odilon estava falando sobre as oportunidades que a universidade também gera para a gente, né? Ou deveria gerar. Dentro da FCC, foi o nosso primeiro edital de monitoria, assim que eu entrei na faculdade, né? E aí abrimos o edital de monitoria, e o edital era o seguinte, você tinha... a pessoa ia me acompanhar na disciplina uma vez por semana e você tinha 70% de bolsa da faculdade. Pô, interessantíssimo isso. Com certeza. Inscritos, 2 pessoas. Foram fazer a prova, 1. Então, assim, Isso é ruim. isso, cara, né? isso te quebra muito. Por quê? Pô, eu me esforcei para criar um edital, escrevi, Que é trabalhoso, me dispus, fui na diretoria da faculdade, fiz todo um movimento pensando em ajudar, mas muito mais do que a questão financeira, era uma questão formativa, né? De uma puta experiência. E aí você não consegue atingir. Então, eu concordo contigo, eu acho que as condições elas estão ali, né? E conseguem fazer a pessoa evoluir ou não, mas, cara, nossa, como o mundo tá difícil no sentido de fazer as pessoas quererem as coisas. Porque, que nem o Moisés tá falando, eu tô lá na faculdade já, cara, em tese eu já deveria estar com uma mentalidade diferente, porque eu tô vivenciando uma coisa que poucas pessoas têm acesso. Aí vem uma responsabilidade nossa enquanto mentores, professores. Sim, isso que eu ia falar. Cara, eu falo muito disso no Instagram, que eu ia falar. direto. E se talvez fosse uma mentoria de uma disciplina chamada de musculação, tu acha que seria diferente? Era disciplina de musculação. Era musculação, era. Treinamento personalizado em musculação. Olha aí. Que é específica da área. Específica da área. É complicado. Olha, vou contar uma história aqui pra vocês. Olha essa loucura. Mas deixa eu só te falar isso. Eu achei que era verdade agora. Sacanagem, Não quero sacanagem. deixar tu falar. Eu sou um contador de história, né? Vou contar uma história. Abri um edital numa universidade particular onde eu trabalhava, lá na Unifamais, em parceria com o Banco Santander. Olha só. Olha a proposta. O cara ia pra Europa, ia receber uma bolsa, ia pra Portugal, ia estudar lá. Eram 2 vagas. Porra, cara. 2 vagas. Então, às vezes, existem oportunidades. É porque o aluno, ele não procura também. Às vezes existe isso, né? Mas tem pessoas que são interessadas, tem pessoas que talvez, no caso do Adriano, né? Uma pessoa, não foi, Adriano? Sim. Complicado. Sabe quem me procurou? Um aluno do direito, cara. Um aluno do direito me procurou. Caramba. Eu sou da educação. Para quem não sabe, eu sou da educação física. Porque eu ministrei um curso de redação científica. Que era um valor simbólico de R$20, em parceria lá com a universidade. E aí esse aluno do direito me procurou, professor, eu preciso de ajuda. Muitos professores não quiseram me ajudar. O nome dele é Diego, ele é do interior do Pará. Aí eu falei, claro que eu te ajudo, não entendo nada do direito. Não entendo nada, mas com relação à redação científica, como você persuadir alguém, isso eu estudo técnica de redação. Eu ajudei esse menino. Aí ele tentou, não passou.
No outro ano ele me procurou de um professor, vou tentar de novo. Cara, ele passou. Show. Passou. Que Diego. fera, cara, bacana. Só que ele deu um azar gigante porque veio a pandemia. E aí não foi. Eu já não sei porque eu Ah, perdi tá. o contato com ele, né? Mas ele passou, ele foi aprovado. Então, às vezes, existem oportunidades e não pare de tentar. A gente passa, né? Despercebido. Essa situação, Não para de né, tentar. existe, eu sei porque a gente tem pessoas que têm dificuldades por vários motivos, mas eu ainda percebo, na minha prática, desde 2015, 2016, dando aula em faculdade, que essa é a exceção, Pedro. A maioria, ela tem a condição, de fato, de olhar diferente e crescer diante Eu não diante sei, da aí dificuldade. dados estatísticos É, eu já pois não vou é. te precisar, mas eu penso que as pessoas realmente precisam das condições objetivas para crescer. Porque tu deu aula na faculdade particular, né? Exato. Na UEPA, irmão? Isso vai diferir Não, mas pra eu estudei na UEPA, mano. Na Pois minha é. sala eu posso te falar. Que pessoas tinham total condição de estar vivendo grandes coisas profissionalmente. Então, assim, claro, a pesquisa é dentro de um universo. Então, eu posso falar dentro de uma experiência de universo que eu vivi e dentro de duas situações. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, na minha sala eu posso te dizer. Pessoas, a maioria... Tinha gente que tava chutando mesmo, assim, não vou entendeu? fazer isso e tudo mais. Assim, então assim, é uma... E tu pode falar da tua sala. Sim, tu na pode minha falar da sala tua, tinha uma grande parcela pode que falar da conseguiria tua. A maioria facilmente da minha ter. turma, acho que guinou. Assim. Vou Guinou? citar o exemplo da minha turma, então. Foi bacana tu falar disso. A minha turma teve uma professora chamada Joelma Alencar, né? E aí Foi ela professora, acompanhou a né? gente basicamente o curso inteiro. Quando eu entrei na educação física, eu tô querendo contar essa história para exemplificar como as condições interferem diretamente na forma como você se comporta Sim. depois no mundo, né? Em algum dado momento da minha vida, eu tive alguma coisa que me levou a uma criticidade maior do que a normal, digamos assim, né? Só que quando eu entrei no curso de educação física, eu entrei logo numa discussão de licenciatura e bacharelado, tá fervendo, eleição para coordenação de curso, professor Everton, contra a professora Marta Genu, inclusive, né? Todas as nossas orações e energias positivas para o professor Everton, quero deixar registrado isso aqui também. Nós tínhamos divergência ali de pensamentos, mas sempre nos respeitamos muito. Sim, e eu admiro demais, assim, né? Um dos pioneiros na nossa área, enfim. Só para encurtar a história, e aí entrei nesse fogaréu aí dessas eleições. E quando eu comecei a ter contato com os dois ambientes, né, tanto a discussão de um ambiente favorável a uma formação única, quanto aquela que dizia que a fragmentação era o melhor caminho, isso vai te moldando de alguma forma. As leituras que você vai fazendo, os contatos que você tem, com quem você conversa, e isso vai dizer muito sobre quem você vai ser. E como eu acabei indo mais para a discussão de formação única, digamos assim, isso foi me moldando de uma outra forma. Talvez se eu fosse para um outro local, né, para discussão da fragmentação do curso, eu fosse uma outra pessoa, entende? Então, esses aspectos ambientais e de contatos que você tem te constroem também, né? Então, dentro da minha turma, toda essa galera que foi formada pela prof, basicamente todo mundo foi para essa área mais crítica, embora num espectro econômico-social assim, ou político. Pessoas mais à esquerda, outras mais de centro, algumas à direita, mas todas com um pensamento crítico bem elaborado. Entende? Então, e assim, a maioria da minha turma está muito bem hoje, cara. Tem gente dono de academia, tem gente que está bem estabelecido no online, tem gente que está... Enfim, a maioria. Tem os casos específicos, né, de pessoas que não conseguiram, mas é isso. O ambiente nos molda também. Então, todo mundo concorda aqui que o melhor momento para a gente começar a se preocupar com a nossa carreira é já no início ou pelo meio desde o primeiro dia, né? O cara que vivencia, como o Odilon fala, a faculdade de uma forma bem intensa, provavelmente é um cara que vai sair com uma cabeça diferente, inclusive até com portas abertas, né? A gente vê que a gente forma pessoas e tem gente que se deu tão bem no estágio, se dedicou tanto nos lugares, pensamento diferente, construiu algo diferente, que o cara já se formou sendo chamado para trabalhar em alguma academia, alguma grande academia. Então, a forma como tu te comportas na faculdade, isso, né, Adriano? Abre portas, né? Sim. Contribui e fecha pra caramba. também. Fecha, E fecha também. E eu posso falar isso porque eu fui professor de estágio. Então, às vezes, os meninos iam pro estágio, sabe? Aquela morte lenta, sabe? O cara vai assim, chega lá puto da vida, atende todo mundo mal pra caramba.
sabe? Chega atrasado. Aí eu sempre falava, olha, o que eu posso falar para vocês? Vocês não são profissionais ainda, vocês não formaram. Mas vocês têm que agir como profissionais. Porque as pessoas estão observando vocês. E aquelas pessoas que chegavam no horário, aquelas pessoas que tratavam bem os clientes, aquelas pessoas mais técnicas, elas formaram e foram contratadas pela empresa do estágio. Por exemplo, o primeiro estágio que teve lá na universidade foi em parceria com a Machida, tu lembras? Sim. Moisés? E aí, quando formou a primeira turma de bacharel, eles chamaram metade da turma. Sim, só que eles chamaram Felipe os mais interessados. Sim. Aqueles que vivenciaram o estágio. Porque o aluno fala, eu estou indo lá para o estágio, não estou recebendo nada. Eu vou empurrar com a barriga. Só que as pessoas já estão te conhecendo, te observando. E assim, quando você formar, já tem possibilidade de pegar personal também, né, cara? E acontece muito isso. A gente hoje, a gente tem parceria lá com o Felipe, né, da Power Zone, e a primeira escolha dele é sempre a galera que estagiou com ele. Ele tá vivenciando, né? O Felipe é o preceptor, ele sabe realmente quem está se dedicando. Cara, mas eu percebo que isso mudou muito, cara. Porque antes, pelo menos na nossa época, antes o burburinho era: qual academia eu vou querer ir? Pode ficar de boa. Qual academia? Porra, tem aquela academia top que só vão os melhores personagens pra lá. Tem outra academia que é mais ou menos. Não sei se acontecia muito isso com vocês, mas era muito assim, pô, Companhia, Pelé, Bodytech, Ritual. Então, antes era isso. Ritmo. Quero me formar pra ter um contato com uma academia. Ficar nas grandes. Só que eu tô vendo que tem um movimento que é diferente agora. Tem uma galera que, na real, já nem quer mais ir para as academias. Não quer mais saber. Eles não querem por quê? A vitrine era essa, né? Antes a vitrine era essa, Hoje só a que agora internet. surgiu uma nova vitrine que é a internet. O Instagram é um portfólio profissional, né, cara? Perfeito. Eu tava conversando com meu amigo Rafael Neves, lá de Castanhal, e ele falou que hoje as academias sofrem muito com isso, com essa rotatividade imensa dos profissionais que estão lá dentro. E isso acaba influenciando até mesmo o funcionamento da academia em si. Então prejudica um processo de fidelização, cara. Né? Perfeito. Eu tô com um professor lá 1 mês, aí ele vê, pô, se eu tiver 3 personagens, eu vou ganhar mais do que eu tô ganhando aqui agora. Ou um personal, né? Aí, dependendo. Vou vazar. Perfeito. Vou vazar. É o que Trabalhando acontece. menos, né? Trabalhando bem menos. Não sei se a gente já entra nesse Então, pois assunto. aí a pergunta seria, hoje, vale a pena um professor de educação física se formar e trabalhar para uma academia? Questão ou boa, questão tu boa. acha que ele, desde o início, ele já tem que... Esse era o meu pensamento. Eu me formei e já comecei como personal trainer, na real. Porque desde sempre eu já trabalhava para uma academia. Mas tu já atuava, depois que tu formou, eu tô virando... Mas aí é o bate-papo, pode ficar de boa. Depois que tu formou, tu ainda ficou numa empresa, trabalhando no salão? Eu fiquei 3 meses nessa empresa, aí depois eu criei a minha empresa. Foi nessa época que eu saía com as macas para sempre para Belém. E aí eu pedi demissão e 3 falei... meses. 3 meses, porque eu já trabalhava muito, eu já estava saturado. Eu sempre estava assim, no horário de 6 às 10 da academia, que é aquele pior, pico né, violento. Então... eu falei, cara, já tava com esse negócio da internet fluindo, eu falei, cara, eu vou ficar na minha empresa, que é muito melhor, porque eu tô construindo algo pra mim, entendeu? Me dedicar a isso, né? Pois é, só que, cara, tem gente que não tem essa percepção, tem um perfil, na real, né, mais conservador nessa área, e dizer, cara, eu prefiro aqui estar ganhando R$1.200, trabalhando 4 horas, já tenho aqui o meu fixo. E vem outras coisas aqui para complementar, né? Eu penso que assim, foi bom tocar nesse assunto porque tem 2 coisas importantes para a gente avaliar. O primeiro são os padrões de comportamento, né? Eu penso que na área, de alguma forma, foi se estabelecendo um paradigma de que há uma dinâmica já consolidada. Sou acadêmico, vou estagiar numa academia, vou virar professor dessa academia e vou virar personal. Ou um coordenador, né? Um coordenador. Então, o meu pensamento vai ser sempre de atuar por ali, né? Tô ali naquela academia, já me garanti, talvez eu pegue um aluno ou outro fora, mas a ideia é seguir esse movimento. Hoje eu vejo que há uma quebra nesse padrão. Pelo menos ela está engatinhando, né? Foi acelerada pela pandemia, na minha opinião, mas ainda está nesse processo. Aí você vai para outra ponta, que é a ponta da academia, a empresa em si. Cara, o meu TCC foi sobre isso, a minha dissertação de mestrado foi sobre condições de trabalho também,
E aí você vai analisar as condições de trabalho, os caras estão ganhando 10, 15 conto, na melhor das hipóteses, numa sala de musculação. Já ouvi falar até em 7, eu acho. Já ouvi falar em 7, já 8, ganhava 10 9. reais, 12 reais a 2012. Cara, eu já escutei Eu 5. ganhava, eu acho que eu ganhava 10, 12, uma coisa assim. E não mudou. Não então, mudou. assim, você pegar uma realidade como essa, né, e achar que o professor vai querer ficar por muito tempo dentro de uma academia, como o teu amigo falou lá, dono da academia, não tem como, cara. Mesmo que ele ofereça um salário um pouco melhor, que eu duvido, né? Talvez ele ofereça ali uns 20 reais. A melhor que eu já soube foi 25, né? 25 reais hora aula. Mas ainda, enfim, né? Não é a melhor condição da vida, mas é alguma coisa. Então, assim, você pegar um salário como esse e pedir para que o professor fique lá fidelizado a você, produzindo para você pra caramba, né? Se matando pela empresa, vestir a camisa da empresa, não tem condições nenhuma, né? Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto de autorresponsabilidade. Eu penso que nós temos uma parcela de culpa sobre isso. Por que eu acho isso? Nas academias menores, de menor porte, você vai pegar a relação professor-aluno, o quantitativo às vezes não é tão grande. Por exemplo, um professor num determinado horário atende 8, 10 pessoas numa mesma hora. Aí o professor fica batendo papo com a recepcionista, só vai atender as gostosas, né? Não liga mais pra ninguém, só quer saber desse público aí da hipertrofia, e aí o idoso tá ali se matando, outras pessoas que precisariam também da sua atenção. Não tô falando que aluno avançado não precisa de atenção, hein? Pelo amor de Deus. Estou dizendo que ele precisa, como professor do salão, distribuir essa atenção a todos e todas que estão no salão. E a gente não faz isso com qualidade, né? Eu vejo na minha prática profissional isso, eu atendo personal em academias, hoje eu não trabalho mais em salão. Quando eu trabalhava no salão, eu já identificava isso também. Então, eu penso que a gente tem um certo grau de responsabilidade sobre o quanto a gente ganha. Acaba que o professor fica meio que dispensável. Totalmente, né? Por isso que surgiu também A consultoria online se fortalece nisso. essas low costs que eu falo, né? Fortaleceram muito A consultoria online cresce nisso e as low costs vão vir cada vez mais fortes, né? Eu vejo que é um modelo de negócio que vai ficar cada vez mais poderoso. Sim. Não acho que o personal vai morrer, não acho que as academias estilo boutique vão morrer, não acho que as academias de bairro que tentam dar um atendimento personalizado mínimo vão morrer. Mas esse modelo low cost veio com força. Vem porque tem público para ele. Gente. Muito público. E, inclusive, a gente transferindo essa análise para consultorias online, a gente vai ver esses dois modelos de negócio também. Sim. O modelo low cost, que é aquele que eu vendo um protocolo de treinamento para geral. Inventei um método, sei lá, Burn 90. Vou vender esse método já organizado, tem um protocolo de aula já montado e vou vender a esmo isso aí. E tem a galera que ainda está fazendo a consultoria personalizada, com treinos individualizados, que é muito o que você faz, né? Eu faço, enfim. Então, voltando lá para a academia aluno, além dessas duas questões do professor não querer mais ganhar 15 reais a hora aula, né? Porque não tem como você viver com isso, né? Há uma defasagem salarial e tudo mais. As academias também não têm essa preocupação porque não há uma condição de dizer o mínimo de professores que deve se ter em relação ao quantitativo de alunos dentro da sala. Então, assim, a academia pode colocar um professor num salão enorme, com 1000 aparelhos e 1000 pessoas fazendo exercício lá dentro. Não há uma relação legal, digamos assim. Como é na fisioterapia, no hospital. Olha, a academia tem uma obrigatoriedade de tantas pessoas por professor. Pô, aí você começa a mudar o cenário, né? E só tem professor lá porque ainda tem-se uma obrigatoriedade de ter um responsável técnico. Quando talvez, se a gente se encaminhar para uma coisa de uma não obrigatoriedade de um responsável técnico, já era. Eu tipo penso os que Estados Unidos, né? Não tem. Exatamente. As academias lá oferecem um plano com personal e um plano sem. E é isso. Então você tem a opção ou não de ter um personal. Eu vou escrever um artigo aí com um amigo do direito, que a gente vai escrever sobre a taxa de personal como uma venda casada. Né? A mensalidade da academia como uma venda casada para quem tem personal. A discussão do nosso artigo vai ser essa. Por que isso? A pessoa que paga a academia, em tese, ela está pagando também pelo acompanhamento profissional. Certo? Sim, quando eu levo o meu personal externo para lá, eu estou abrindo mão desse serviço. Ainda que ele precise pagar pelo aluguel do espaço. Né? E aí há um movimento que deveria acontecer de diminuição da mensalidade da pessoa.
Entende? Então a nossa discussão vai ser centrada nesse aluno que paga uma mensalidade cheia por um serviço que não usa. Mas aí a questão também, o cara poderia falar, cara, eu tô disponibilizando, tu não quer, beleza. Tu não quer. É opção, né? Optativo, você não tá querendo serviço. É uma discussão teórica, né? De venda casada, e eu acho que isso pode ser a ciência é assim, né? A gente vai, idealiza alguma coisa e a discussão começa a partir disso, né? Por que a gente quer discutir isso? Na Paraíba, a galera lá conseguiu a isenção de taxa. Ninguém paga isso. Ninguém paga a taxa de personal na Paraíba. Então você chega com o teu personal e vai lá, atende e é isso. Cara, eu já vi aqui personal falando que teve período que ele tava pagando R$5.000 de taxa em uma academia absurdo, aqui. cara. 5 mil. Aí depois ficou uma taxa única, mas mesmo assim era 1.000 e pouco. Isso é loucura. Tem academia Isso é loucura. que tem ali seus 10, 15% de faturamento. Isso é loucura, cara. É isso mesmo. Loucura. É uma forma a mais, né? De lucratividade que é insana, cara. Imagina você tirar... Pô, 5 mil da renda de alguém é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas em contrapartida também tem outras surgindo que tu paga, sei lá, acho que R$100. A Insano paga R$1. R$1, é? R$1. Ah, eu já ouvi falar. Tem taxa de academia que personal. não tá nem cobrando mais. Acho que a Blue agora, né? Fit Tem tu paga academia que tá- R$100 e, Não, e treina quanto tu quiser, ou R$100 por aluno. 200 ou 300. É 250, se não me engano. Aí você pode treinar, né? Usufruir o E tu espaço. pode atender quantos E tu alunos pode atender quiser. Eu quantos acho uma alunos quiser. boa, cara. Eu acho aí um válido, valor válido. justo, razoável. Sim, mas sim. tem lugares que cobram 500, tem lugar que cobra 1.000. Então, assim, são taxas que são absurdas. A gente... Vamos negociar isso, então? Vamos sentar numa mesa, né? Nós como personagens e as empresas. Pô, olha, a gente precisa cobrar alguma coisa pelo aluguel do espaço. Pô, então, beleza, vamos sentar numa mesa e vamos discutir isso. Porque cobrar qualquer coisa também, ó, eu penso que não é o caminho, né? Sim, sim. Cada um, na verdade, cobra da forma que bem entende. É isso que a gente isso observa, ficou né? aberto. Não existe Eu cobro nada e o outro vem... regulamento. Ó, beleza, R$1.000 aqui pra você atender na minha academia. Então, tem uma disparidade muito grande, né? É que não deveria ser assim. Isso faz muito sentido. E aí, então vale ou não vale a pena trabalhar para uma academia hoje? Cara, então, eu penso que sim. Eu amo o trabalho que a gente desenvolve numa sala de musculação. Não, para uma academia, Não, pois é, não em uma eu vou academia. discorrer disso Tá. agora. Quando eu entrei na educação física, eu queria educação básica. Pô, eu sou apaixonado, o futebol é legal e tudo mais, vou dar uma bola... Igual como eu tava falando anteriormente, né? E aí eu entrei no LERES, no segundo semestre da minha graduação. Cara, me apaixonei por musculação. Pô, a gente pode fazer uma grande coisa pelas pessoas e aquele projeto me mudou muito. E aí, quando eu fui trabalhar numa academia, eu trabalhei na Sportway, né? Que é uma academia ali Chegou do a lado... coordenar lá, né? Não, do lado do Polo Joalheiro. Uma E academia clássica, todo mundo conhece. A proposta aquele da Sportway. Sportway era maravilhosa. O Everton trabalhou lá, Rodolfo Rael trabalhou Tô lá. ligado lá. Então lá, como é que funciona o trabalho? Os alunos não pegam nas fichas. Nós ficamos com a ficha na mão, a gente ajusta o equipamento para o aluno, coloca a carga para ele. Então há um controle completo sobre o que o aluno faz. Sim. E aquilo me encantou de uma forma, pô, eu falo, cara, as academias deveriam funcionar dessa forma. Porque assim a gente consegue realmente fazer diferença na vida das pessoas, sabe? E dentro da sala de musculação, cara, eu acho o professor indispensável. Só que aí a gente tem essas condições malucas aí de você atender 20 pessoas no mesmo horário, né? Você lotar a sala de musculação. Eu penso que vale a pena trabalhar para uma academia ainda. Financeiramente, não. Mas como experiência, sim. Network, Como e tal. network. Mas assim, isso no teu processo de formação ou depois de formado? Não, beleza. Eu estagio numa academia. Eu penso que assim, não tem como a gente equiparar jornadas. Então, por exemplo, eu tive essa experiência bacana dentro de uma academia, mas eu penso que nem todo mundo vai ter uma academia bacana, que você se forma, que é preocupado com a formação do estagiário, que tem estudo constante. Quase nenhuma academia é assim, inclusive. E lá na Sportway a gente tinha muitos cursos, né? A dona levava pessoas de fora para dar curso pra gente lá dentro. Porra, né? top. Só pra gente. Então, pô, é algo massa. Então, dentro de uma academia como essa, porra, vale muito a pena você trabalhar para ela, entendeu? Porque eu me levaram para São Paulo, cara, para participar do Fitness Brasil. Bacana. A academia custeou isso. Então, para esse lugar, valeu muito a pena, porque me formou, né? Só que a gente precisa analisar qual academia esse cara vai trabalhar, né? É uma academia que me mato de trabalhar e o cara me paga Aí R$9. não vale a pena. Pô, nessa, óbvio que não. Mas, dependendo do lugar que você esteja, talvez valha a pena. Sim. Talvez valha a pena. Agora, você perpetuar isso, aí vai o negócio. Você perpetuar essa estadia trabalhando para uma academia, aí eu acho que não. Sim. Né? Tem momentos que... Tem momentos. Tem momentos.
Sem Tô no dúvida. início da carreira, faço um network, conheço outras pessoas, começo a investir no meu Instagram Experiência profissional, que tu- né? que tu Então, aí eu adquire. começo a abrir o leque de possibilidades. Mas Vocês trabalharam muito tempo em academia? eu trabalhei 3 anos. 3 anos. Cara, eu Tempão, trabalhei mais tempo porque bom. do estágio até a minha formação, então praticamente 4 anos, eu trabalhei em 6 anos. Se contar estágio, foram uns 5 aí. Em 6 anos em academia. Quando, na verdade, sendo funcionário, né? Da academia. Eu acho que eu trabalhei uns Depois 2, ainda 3 continuei anos em academia. fazendo Eu acho que eu trabalhei profissional. mais de 5 anos, porque eu comecei também no estágio. Eu comecei eu comecei no 6º semestre, porque assim, eu tive o Divaldo como professor, né? De fisiologia do exercício. E aí eu falei o seguinte, mano, todo mundo fala do cara aí, meu irmão, todo mundo reprova, não. Aí eu larguei tudo, cara. No 5º semestre da graduação, eu só fiz fisiologia do exercício. Eu esqueci de todas as outras disciplinas. Só estudava pra essa. E aí consegui passar de 2ª no Divaldo. Isso é orgulho pro meu currículo. Verdade. Beleza. Dentre todos dessas nuances que o professor de educação física passa, o que tu entende que ele pode fazer para otimizar essa jornada de trabalho dele? Como tu fez, por exemplo, como o Moisés depois seguiu na vida dele e assim por diante. Bacana essa pergunta. Cara, a nossa jornada ela é muito feroz, né? Então, tu hoje tá atuando com personal presencial também, sabe disso, né? Mesmo que, se eu não me engano, tu se mudou pro condomínio que tu dá aula. É mais ou Também. menos esse movimento aí, né? Eu acho que esse já é o primeiro ponto, é a gente otimizar a agenda e logística. Belém é uma cidade muito pequena, mas muito complicada de você percorrer longas distâncias, né? Ou médias distâncias. Então, acho que a primeira dica que eu dou é você criar um mapa de atuação profissional. Pô, olha, eu vou atuar nesse bairro aqui, dessa forma, nas academias X e Y. Se sair daqui do meu escopo, não vou. Por quê? Eu vou ter que cobrar um valor muito maior e vai prejudicar minha logística de movimentação na cidade. Acho que esse é o primeiro ponto. E olha que eu demorei anos para seguir essa minha dica aqui. Era um aqui, Era um em Coracinho, na Marambaia. Pareceu um dioteiro. Queria dinheiro, né? Parecia um Manda. motoqueiro, né? Motoboy, na Não, eu falei verdade. assim, eu sou moto Uber já, né? Aí, tá em Outeiro, vou 6 da manhã, beleza, tô lá em Outeiro. Aí, 10, Nazaré. não, Sim, um sim, exemplo, sim, né? sim. Aí Nazaré. 10 horas em Nazaré. Então, pô, são coisas absurdas e você gasta muito tempo no trânsito, né? E é um tempo que não volta, pô. O tempo e o estresse, né? Se a gente for Exato, levar em consideração. exato. Eu tenho uma amiga que ela escuta o podcast, uma colega chamada Laís, deve estar escutando. Ela falou assim: Odilon, eu só atendo na academia do meu condomínio. O cara desmarcou, só pego o elevador, volto pra minha casa, vou passar tempo com meu filho. Tem uma Perfeito. estratégia Mas que só eu atende pedrinho. na academia Só, do já condomínio, tem né? a agenda dela Agenda lotada lá. muito lá. bacana, muito Estratégia bacana dela, isso. Laís. Ela fez a clínica de emagrecimento, fez Muito a mentoria legal. de educação Eu sei física. quem é, eu sei quem é. Vamos ver com ela sobre isso. E aí, pô, você ganha em qualidade de vida, ganha em tempo, otimizado pra caramba, né? Pô, subir lá e tal, e já tô em casa. O cara desmarcou, né? Pô, voltou pra casa, vou excelente. fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Então, acho que essa é a primeira dica de ouro, assim. Você cria um mapa de deslocamento pra não gastar esse tempo que é precioso pra caramba pra quem atua como personal. O segundo ponto, cara, é você diversificar suas formas de rendimento. Então, assim, hoje, e eu demorei pra ter essa mentalidade também. Eu falo, cara, depois da pandemia, eu me vi ali perdido. Só tava com a grana que o governo tava dando pra gente, pô. Que eu era contratado da academia, não podia dar aula presencial, tudo fechado. E o desespero bateu, não tinha alunos de consultoria, não trabalhava com isso. E aí, meu Deus, cara, dias sem dormir, depressão, É mesmo, tudo cara? foi acometido. Assim, cara, foi tenso o negócio. Tive que tomar medicamento. Tu pra já dormir. tava lá no condomínio? Não. Morava com a Maura na casa dela ainda, né? E aí, essa loucura toda de pandemia, começaram a me mandar mensagem. Professor, tá montando treino online? Eu falei, claro, domino online. Sempre trabalhei com isso. E aí fui me desenvolvendo no online a partir de uma necessidade, cara. Então, realmente foi algo que me jogaram no meu peito, falaram, te vira aí, monta treino, entrega do jeito que tu consegue. E aí eu fui fluindo, fui melhorando, fui qualificando o meu trabalho, fiz um curso, acho que contigo também, que Foi uma mentoria que tu fez de umas aulas, que era todo Reunião sábado. de negócios, eu acho. Isso, Foi com o esse Rafael mesmo. Neves que a gente fez. Exato, fiz esse curso contigo. E aí fui me aprimorando, fui fazendo novos cursos do Evangelista, do Cauê La Scala Teixeira. E aí fui gostando também, sempre gostei de estudar. Então isso não foi uma dificuldade para mim. E já tinha uma certa base do treinamento funcional.
E aí fui me aprimorando. Então, essa dica também de você diversificar os teus rendimentos é uma das formas de você ganhar mais. Não dependo só do presencial. Quem tem um, não tem nenhum. Eu atuo como personal presencial, mas tenho os meus alunos de consultoria, hoje são mais de 50. Tenho os meus 10 alunos de personal, dou aula em faculdade. Tenho produtos online, formação Descomplicando Personal, inclusive. Olha aí. Uma formação completa que tem módulo de comunicação e venda, tem módulo de prescrição e periodização, avaliação aplicada ao personal trainer. Então, tem várias coisas lá que eu construí com amigos e é uma puta formação. Então, eu fui diversificando, né, com o tempo, com maturidade, e é uma dica de ouro que, se me dessem lá atrás, talvez eu tivesse mais E que eu evoluído, falo muito né? na graduação sobre isso. Ainda dá pra diversificar. Não teve ninguém para me falar isso. Ainda dá pra diversificar Falo muito na ainda graduação. dentro desses segmentos, no presencial e no online. Porque tu Exato. consegue diversificar no online, que também é uma das coisas que eu defendo muito. Pô, não fica só na consultoria, cara. Tu tem a possibilidade de fazer aulas avulsos, e-books, mentorias. Cursos online. Cara, de modo geral, Muita sei lá, coisa. mais de 10 infoprodutos, É muito né? perigoso tu depender só de personal. Muito É. perigoso, Por exemplo, cara. no final do início do ano agora, por motivos financeiros e tal, outros de viagem, dois alunos cancelaram. Então, 5 perdi mil aí reais embora. 10 aí. mil reais. Porra, tá bom aí, pessoal. 10 mil reais, faz falta. Ó, né? dentro do personal tem mais uma estratégia que eu quero compartilhar, que inclusive eu aprendi com meu amigo lá, o Rafael Neves, que o nome é chamado de Smart Group. Ele falou tô assim, ligado. tava conversando com ele, aí eu falei, quantos personal tu atende, cara? Ele falou, hoje eu tô com 32. Aí eu fiquei, 32, caralho? Como assim, meu amigo? Mano, 5 da manhã eu atendo 4, 6 da manhã eu atendo mais 4 e... Aí eu fiquei assim, caraca, mano, 4 no horário? Ele falou, São grupos, pô. Aí ele né? foi e me explicou. Cara, 4, um grupo de 4, que às vezes tu cobra 500 reais 3 vezes por semana pra cada um estar participando do grupo. E aí, na real, tu acaba até que dobrando o teu faturamento se tu tivesse atendendo só uma pessoa. Aí eu fiquei olhando e falei, mas beleza, e se um tenta, sei lá, sai? Ele falou, beleza. Se tu tem um personal e ele deixa de trabalhar contigo, tu perde quantos por cento? 100%. Eu tenho 4 no mesmo Perder só horário. 25, Perder né? 25%. Tu perde 25%. Então, ele falou assim, ó, até faz isso, porque às vezes tem pessoas que não pagam 100, 150 numa hora aula. Mas se tu cria um grupo de 4 pessoas, tu acaba até que ganhando muito mais do que isso por hora A aula. minha esposa faz isso. Ela atende duplas e trios. A logística é sempre essa de você ganhar mais a partir do mesmo horário, né? Sim. E isso acaba fidelizando mais. Sim. Então esse processo de fidelização também é importante para o personal, né? Eu crio estratégias de encantamento para o meu cliente, eu mostro para ele o valor do meu trabalho, então as avaliações são constantes, o processo de acompanhamento é diferenciado, você faz anotações de carga, mostra gráficos de evolução, tudo isso eu faço no meu personal. Aí, ó, o Odilon sempre bate muito nisso na clínica do emagrecimento, né? Avaliar constantemente. Monitoramento para você mostrar a evolução. Exato. Qualquer pessoa que vai te contratar, ela quer o quê? Resultado. Aí o que o personal faz? Ele não avalia porque ele não tem habilidade técnica. Ele pensa que a pessoa, na real, quer treinar com ele. Na real, não é só isso. É o problema que ele vai resolver, ou não, né? Perfeito. Eu acho que tem um lance sobre avaliação que às vezes é muito negligenciado pelo personal. E tu fala brilhantemente isso, né? Que é a questão do personal achar que a avaliação é só composição corporal. Como se não tivessem outros elementos a serem avaliados, até mesmo subjetivos, de simplesmente você perguntar coisas. Pô, teu sono melhorou? Como é que tá a tua qualidade de vida de forma geral hoje? Então, são formas subjetivas de análise que são muito importantes, né? E você vai pegar alguns protocolos avaliativos, até mesmo de prazer e desprazer durante o treinamento. Olha aí. Nós temos escala disso. Que o Marzo O falou, Maslow né? bateu muito nessa tecla, o Maslow, demais. Pois é, e aí você tem essas formas avaliativas, se prende apenas à composição corporal, às vezes não entrega, porque isso também não depende só da nossa atuação, depende também do que o cliente vai fazer nas outras 23 horas restantes do dia dele, não entrega o resultado que ele e o cara te larga. Então assim, você não mostra que o treinamento ele é mais do que esse resultado estético. Pelo menos é a minha condição de trabalho, né? Sim. Eu não sou apaixonado pela galera
da hipertrofia, quero hipertrofiar aqui perto do meu sovaco. Não, essa galera pra mim não me enche os olhos. Não sou crítico de quem gosta de atuar nesse nicho, mas eu gosto mesmo da galera do emagrecimento, ou as pessoas que têm, eu até me intitulava assim, né? O personal que vai te ajudar a criar o hábito de se exercitar, porque essa é a minha grande missão, é fazer com que a pessoa mantenha constância. E eu acho que esse é um dos erros fulcrais da nossa área. É você pegar o personal e não se preocupar em criar constância nessa pessoa. Perfeito. Então, eu vou montar o treino porrada que eu vi ali no artigo científico e tudo mais, a cadeira abdutora que não serve para nada e você esquece de fazer o processo de encantamento do teu aluno. Sim. Será que a cadeira abdutora ali no final de treino vai ser tão prejudicial assim ao ponto de você não conseguir numa negociação pedagógica colocar o exercício? Sim, perfeito. Eu vou falar aqui, 5 variáveis que tu consegues avaliar rapidinho, Estresse tu consegues avaliar, dor, inventário resumido da dor, risco de evento coronariano, score de Framingham, se tiver um exame, uma glicemia, uma pressão, uma frequência cardíaca, sono, PSQI, sono, qualidade de vida, tem tantas variáveis, aí a pessoa se prende unicamente na composição corporal. Aí é um erro, realmente vai ser complicado. Aí não tem como você mostrar resultados para além da composição corporal. Você vai ficar sempre limitado a isso. Aí chega lá, tua dipômetro, tua fitinha, vamos fazer uma avaliação. E aí você fica, né, nessa mesmice de uma avaliação que às vezes não traz o resultado esperado. Né? E é por isso que os alunos não querem pagar a avaliação. Vocês já perceberam isso? Não, é um serviço que só vai tirar o meu dinheiro, porque eu tô me olhando, já sei que eu tô acima do peso. Inclusive, não vejo sentido, não tem sentido. Vai me deixar depressivo, porque ele vai me falar uma coisa que eu já sei. Olha, você tá acima do peso. Tá eu já sei disso. Né? E, cara, interessante tu falar isso, porque assim, eu comecei a fazer um processo diferente até. Quando eu pegava um aluno obeso, eu fazia as avaliações, né, de outros elementos e não fazia de composição corporal. Sim, boa. Aí o pessoal, me matava, né? Como assim, cara? Impossível você começar um trabalho sem fazer uma avaliação de composição corporal. Eu falo, como assim, cara? Dá para começar um trabalho sem fazer uma avaliação de composição corporal. Inclusive, analisando o comportamento dessa pessoa, se eu fizer uma avaliação agora, eu acabo com a constância dela. Então eu vou dar um diagnóstico daquilo que ela já sabe, que não o Moisés está falando. Porque ela tem uma versão, né? Exato. Eu já estou com dificuldade. Imagina eu tirar a camisa na frente do meu professor. Nesse momento de um início de trabalho. E você tem tantas outras coisas que pode avaliar. Assim, exatamente. Beleza. Todas essas dicas aí são de ouro para quem está requerendo aí uma qualificação maior, profissional. Tem mais uma pergunta aqui, que eu acho que meio que a gente conversou sobre ela, mas seria assim... O professor de educação física, ele precisa trabalhar de forma presencial para ter uma boa remuneração? Tá, isso aí eu penso dessa forma. Não, a resposta é bem simples. Não precisa. Mas, naquela lógica de você diversificar rendimentos, eu penso que seja interessante você ter algum aluno presencial. Né? Sim. Na tua cidade, ali próximo à sua casa, no teu condomínio. Seja algo interessante, dependendo do valor que você cobre, né? Dependendo do nível de autoridade que você já está na internet. Tudo isso vai ser de experiência também, cara. Uma coisa é você atender online, outra coisa é você atender presencial. Tem muita diferença. Então, você cria uma acuidade muito maior quando você atende de forma presencial. Verdade. E você consegue ser muito mais assertivo quando você está trabalhando no online. Então, eu penso que quando você trabalha no presencial, aquilo que você vai ter de arcabouço de experiência, acervo de experiência, vai contribuir muito para o teu atendimento digital, online. Né? É verdade, concordo contigo também. Posso falar da minha experiência aqui? Eu falaria que você não precisa também. Sim. Mas que em alguns momentos, dependendo da tua diversidade, da tua fonte de renda na internet, tu pode sim ficar um período, mas também considero que o presencial ele é interessante. Por isso que eu voltei a atender como presencial. Tipo, passei 2 anos viajando, só trabalhando com online, depois fui para a Alemanha, passei mais 2 anos me sustentando lá só como online. Só que depois chega um tempo, cara, que tu sente falta do presencial, de gente, de estar conversando. E eu estava até conversando com um aluno meu recentemente, ele falou assim, cara, por que tu atende presencial?
tu gosta? É chato pra ti? Eu falei, cara, se fosse chato, eu já nem estaria aqui contigo. Nem faria mais. Porque o que tu me paga pra vir te atender aqui 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu posso, se eu trabalhar de forma específica pra isso, e 1 dia, 2 dias eu ganho isso na internet, tranquilamente. Ele falou, mas por que tu faz? Eu falei, porque eu gosto. E outra, Pedro, tem uma coisa que tu falas, inclusive, muito no teu Instagram, que é legal no presencial. O presencial, ele cria uma comunidade de ajuda mútua. Então, assim, o personal, eu conheço vários amigos assim, e eu tenho essa ajuda também. Por exemplo, você tem um aluno X ali, e você, tá numa pindaíba, porque aqui, como a gente estava conversando antes de ir pro ar, né? A gente não pode falar de um personal único que nem é você, por exemplo. Eu atendo porque eu gosto. Não, a maioria dos personagens não é isso a condição objetiva, né? Então você pega um personal que está precisando de uma força, de um advogado, por exemplo, de um médico, Sim, pô. e você atende essa comunidade, você tem favorecimento. Network, Sim, mano. sim. Olha, Network. eu entrei em empresas para dar treinamento a partir de aluno de personal. Uma Exato. aluna de personal minha fez o parto da minha filha. Olha aí, ó. Sério? Eu Tá vendo? montei negócio com aluno de personal. Então, assim, é outra... de fato, Se alimentam abre os dois abre campos, portas, né? Exato. Já abre aconteceu portas. muito disso de, cara, aluna no online fechar comigo porque viu eu treinando presencialmente com um amigo amigo, dela e depois exato. já me indicou. Então, Abre tu não tem portas. muito Abre portas. controle disso, né? O Tem presencial um isso. exemplo clássico, quando eu era molequinho, todo final de semana meu tio ia jogar bola, e advogado. E aí um belo dia eu perguntei, tio, o senhor tem vezes que não joga, por que o senhor vai? O senhor gosta da resenha? Ele falou, não, meu filho, o nome disso é networking. Eu já consegui no vários, no futebol, no final de já consegui vários clientes por meio do mundo Tô aqui futebolístico. conversando, tô aqui escutando alguma coisa, Vê como isso é tô importante. enrolado. Olha, cara, eu trabalho com isso aí. Sim. Só que Que nem, eu que nem eu falo, a educação física não tem espaço pra gente tímida, cara. Não. Não. Tem que ser virado, meu E irmão. comunicação. Comunicativo, comunicação, influente. comunicativa, Exato. persuasiva. Pessoa que eu vejo hoje quando eu vou palestrar assim sobre trabalho digital, né, sobre trabalho com personal e tudo mais, e eu vejo o cara muito assim, tal, meio tímido, não sei o que, não tenho vergonha de aparecer. Eu falo, filho, você pode até não querer aparecer no digital, mas o digital ele mostra muito de como você deve se comportar no offline. Sim. Porque é muito fácil pra gente, né, que trabalha no digital, criar um story e tal, às vezes falar no meio de uma multidão, é tranquilo, né? Pelo menos pra mim hoje isso tá muito mais fácil. Mas tem gente que realmente tem essa trava. Mas veja, você tá lá no salão de musculação, uma pessoa te chama. Olha, tô interessado no teu serviço e tudo mais. Como é que você desenrola uma conversa ali, face to face, ali com um monte de gente? Então o offline acaba imitando o digital e vice-versa, né? Sim. Então se eu sou uma pessoa introspectiva, mesmo no presencial, eu não vou conseguir fazer acontecer. Eu acho que ainda é pior ainda quando Ainda é pior. tu vai gravar um vídeo. Às vezes o cara até é influente no presencial, Mas mas não quando tem- vai gravar um vídeo... Não consegue, né, Aí tem que transferir. treinar, Então o a vídeo ainda comunicação, realmente. é... Vocês consideram que o professor de educação física, e eu vejo que há um movimento nesse sentido, né? Que eu já vou falar. Mas assim, ele deve concentrar a maior parte do esforço dele no presencial ou no online? Porque eu vejo os professores fazendo assim, Discussão boa essa. cara, Depende do nicho. eu que ele vou quer também. trabalhar aqui no presencial e o meu complemento é o online. E eu acho isso um grande equívoco, cara. Porque ele tenta escalar em um lugar que não é escalável Sim. e tenta complementar em um lugar que é escalável. Ah, perfeito. Entendeu? Entendi. Sim. Quer começar, João? Pode. Não, tem uma questão de nicho também que a gente tem que analisar. Tem pessoas que querem realmente o presencial, é diferente do pagares o curso online e o curso presencial hoje. E o que está acontecendo? Pelo menos eu tenho observado os cursos presenciais, os preços subiram. Porque os online verdade. entraram com tudo. E tem gente hoje que quer mais o online, tem gente que quer mais o presencial. Depende muito também do teu público. Então, conhecer o teu público, eu acho que é o passo inicial. Se tu queres mais o presencial online, também depende muito do teu feeling. E também depende muito do, Do que tu gosta, do que né? tu queres pra tua vida. É, o Por que tu exemplo, queres. eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter mais tempo com a minha família. Exatamente. Eu quero poder levar minha filha na escola, eu quero poder levar meus brincar, eu quero poder viajar sem estar agoniado para voltar logo, Com a minha porque eu tenho agenda, né? com a minha agenda. Tudo isso, é. Então tem muito do que a pessoa vai querer. Talvez, assim, no meu caso, eu entendo que isso é fundamental para minha vida.
Então eu vou para o digital, eu vou criar estratégias para escalar o meu negócio, para poder criar possibilidades, variar minha renda, porque eu quero ter mais tempo de qualidade para cuidar de mim, para cuidar da minha família e tal. Então acho que vai muito disso. Eu penso que essa questão ela permeia outros elementos. Por exemplo, o que é sucesso, quanto eu preciso ganhar para ter uma boa qualidade de vida, quanto eu acho que é necessário para minha vida. Sim. Então quando tu falas assim, pô, eu acho isso um erro, eu penso que não é basicamente um erro. Talvez a forma como tu pensas a tua vida, para ti é um erro, né? Sim. Mas para muita gente, se eu ganho, sei lá, 10 mil reais, 8 mil reais, dependendo de quem a gente está falando, para a pessoa tá ótimo. Que nem a gente estava falando, por exemplo, do professor de sala de musculação. Eu tenho um amigo que até hoje ele tá na sala de musculação. Eu falo, cara, e aí, tu não pensa em sair da academia, fazer outras coisas e tudo mais? Eu falo, cara, eu tô muito bem lá, sou feliz lá, gosto do lugar, é perto da minha casa, vou de moto e volto, gasto o mínimo necessário, tenho um faturamento bom e é isso. Então, assim, eu acho que a gente quer padronizar um comportamento na educação física de que tem um certo e errado. E aí eu penso que a gente cai no mesmo erro daquela padronização. Estagiário, professor da sala. Então, assim, temos essa possibilidade, temos a possibilidade da CLT, temos a possibilidade do trabalho autônomo, temos a possibilidade do cara ser professor universitário. Eu penso que nós temos diferentes formas de trabalhar na educação física. E nessas diferentes formas, nós temos pontos positivos e negativos em todas elas. O que acontece é uma incoerência. O cara quer uma coisa na vida e não faz aquilo. Tipo, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero poder ajudar minha família, eu quero poder dar uma casa para minha mãe, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer um monte de coisa, eu quero poder ajudar uma instituição filantrópica. O cara quer poder, de alguma forma, ser relevante na sociedade, poder contribuir mais para a sociedade, e ele tá ali no empregozinho dele. Entendeu? E aí o cara tem que refletir. É verdade, eu não tô uma atingindo. Incoerência. Tipo, eu quero conquistar coisas financeiras que não tá ligado a mim especificamente, tá ligado ao outro. Então eu sei que se eu ficar naquele mundinho meu, eu não consigo. Então eu não vou ser feliz, inclusive. Entendeu? Eu não vou ser realizado, eu não vou ser eu não entendo que eu não vou ter relevância na sociedade. Então, eu penso assim, eu tô num projeto social, quero me entregar mais, eu quero poder ajudar mais, quero poder contribuir mais, quero poder... Então é nesse sentido. O que existe é uma incoerência. O cara quer uma coisa, só que a atitude dele tá levando ele para um lugar. Então isso é até uma relação de mentalidade. Às vezes o cara, meu mundinho aqui mesmo, é isso que eu quero... Mas é porque a mentalidade dele não mudou. Quando tu chega e diz, olha, tu pode conseguir mais, tu pode ajudar mais, tu pode contribuir mais para a sociedade, tu pode ajudar muito mais gente. Porque a gente sempre fala que dinheiro é ferramenta. Sim. Então, o dinheiro para mim é o que eu posso fazer para ajudar o máximo possível de pessoas, inclusive a minha família. Então, quanto mais eu crio coisas que vão gerar para mim um faturamento, mais pessoas eu consigo ajudar, mais gente eu consigo alcançar, mais eu consigo ser relevante para a sociedade. Mas isso é um pensamento meu. Tem gente que não tá nem aí. Isso quero viver só para minha família e acabou. Eu ainda duvido um pouco das pessoas que falam. Sim. Que querem que tá feliz assim. Sim, perfeito. Tudo bem. Beleza, tu pode ganhar 10 mil reais e isso é um bom salário para se receber. A gente tá falando de 10 mil reais, a gente tá falando de 1% da sociedade brasileira. Perfeito. Tá? E na região norte tem esse detalhe aí. Exatamente. Você poderia, porque também quando eu falo concentrar a maior parte do teu esforço no online ou no presencial, eu não tô falando para tu passar a aparecer mais no online. Até porque hoje a gente tem técnicas que tu consegue automatizar vendas que tu nem aparece na frente. Todo dia aparece aí para mim um anúncio de um professor que vende planilhas de periodização e é uma voz mecânica que tá por trás. Vocês estão E esse cara tá fazendo fortuna. E ele nem aparece. Então, assim, o que eu falo é que tu pode simplesmente trabalhar o mínimo necessário para tu levantar esses 10 mil online, seja lá o que for, não aparecendo tanto, e continuar a trabalhar na academia que tu quer trabalhar, entendeu? Então eu acho que falta uma visão estratégica do professor olhar para o quanto ele quer ganhar, o quanto aquilo vai ser eficiente para a vida dele
e não concentrar o esforço dele em um lugar que eu particularmente acho volátil hoje, que é trabalhar por uma academia. Já aconteceu muito da minha antiga chefe, da minha primeira chefe, de me chamar, pô, Pedro, eu quero falar contigo. Eu, caralho, vou ser demitido, mano. Mesmo sendo uma peça fundamental Ou dentro se da julgando, academia. né? Se julgando fundamental. Porque assim, dentro desses espaços não tem isso de fundamental. Você não Exatamente. é perfeitamente trocável, Perfeito, né? perfeito. Mesmo que eu seja muito bom tecnicamente, Sim. Mas isso são não é uma garantia. substituíveis, né? Não é uma Mas garantia. eu ainda Mas eu tenho entendo, dúvidas eu de entendo. pessoas Eu entendo, que mas é isso que eu tô agem falando dessa de forma. incoerência. Olha, por exemplo, no campo dos cursos, né? É importante que você esteja fazendo curso presencial, por exemplo, né? Eu entendi a tua lógica de não necessariamente exclui o outro. Tu pode você pode agir, atender os receber dois. pouco e tirar isso tudo do online e Eu continuar acho- fazendo o que tu ama Eu aqui. penso que é mais que uma isso que eu questão de faço. diversificar mesmo rendimentos, Sim. né? Por exemplo, o Odilon que tá agora... já tá rolando o curso? Já tá para vender? Ainda não, só Ainda tô não. organizando os Vai grupos. aparecer aí na tela aí, ó. Pois é. Então, O link assim, pra inscrição. E aí eu vi uma fala do Odilon que eu achei bem interessante e como as pessoas não entram no digital por isso. Ele falou assim, eu sou muito perfeccionista. Né? Então É eu só mesmo. vou... Parece mocotó esse eu só curso vou aí, pra mano. lançar. Eu só demorei vou pra tocar produzir. se tiver perfeito. Então, assim, muita gente não entra no digital por esse pensamento também. Né? Até porque eu engano, que provavelmente ele vai jogar esse material no ar pra rodar, daqui a pouco ele vai melhorar esse material. É óbvio. Que é certeza, normal. com a relação. certeza. E precisa ser atualizado também. Isso é né? importante, Eu tô falando uma coisa agora em 2023, em 2025, Sim. 2026, a gente vai... Às vezes surgiu é até outras ruim tu ferramentas. segurar muito por isso, porque sim. quando tu já lançou, já deu já uma tem novas Já desatualizada. ferramentas. tá puxando a orelha do Odilon aqui, né? Eu perguntei desse curso pra ele faz uns meses já. Ele falou, não, em breve tá rolando aí. É igual o Pedro. A gente chegou um dia desse, aquele... Porra, tive que refazer aí, mano, umas 5 aulas. Regravei, Porra, cinco como aulas, assim, mano. 5 aulas é muita coisa, cara. Gravei. Cara, assim, uma dica bacana de construção de curso é você ir montando as aulas, tipo, como se tu estivesse dando aula pra uma galerinha, faz um grupo, e assim tu vai discorrendo. Eu acho que sai até muito melhor, porque surgem dúvidas, né? Essa forma de construção de curso também é bem bacana. Cara. Olha, um outro modelo que eu vendo, já criei. Cria uma mentoria, reúne com todo isso que mundo eu quero online, dizer, isso. dá aula, Isso. Grava as grava aulas, né? tudo E vende. depois vende, mano. Sim, é uma Ganha 2 possibilidade. vezes com o mesmo conteúdo. Hoje um amigão meu do marketing, o Alexandre, um abraço pro Alexandre aí, ele falou o seguinte, que hoje é muito mais producente você criar um produto para uma coisa específica. Então assim, por exemplo, avaliação física, então você vai bater só nisso. Prescrição e periodização, vai bater só nisso. Métodos de treinamento, entende? Então, Posicionamento de guerrilha. mais do que você criar uma formação com várias coisas dentro dela, é mais interessante tu criar um Sim. produto e solucionar um problema. Sim. Então a escalabilidade desse produto é muito maior. Bora fazer um testezinho rapidinho aqui, olha. Vou fazer uma palavra, vou falar uma palavra e você vai falar um professor. Se eu Nossa. falar assim, olha aí. É Prescrição para grupos especiais. Quem que vem na mente de vocês? Igor Odilon. Conterato. Ei, sacanagem. Não, o Odilon não conta. Everton. O Everton. Igor Conterato. Igor Conterato. Cara, é Everton. Everton. Agora eu vou falar uma que eu acho que todo mundo vai ser unânime. Treinamento de força, só que métodos de treinamento. Krauser Neto. Belmiro de Pra mim é Salles. Belmiro de Salles. Eu ia falar Belmiro também. Belmiro de Salles. Nem sei quem é. Não sabe quem é o Belmiro? Isso aqui era sério, pô. Ele sabe sim, Krauser Neto Não é um sei cara quem é, não, conhecidíssimo. deve ser- Claro que tu sabe, ele queria te pegar. Queria te bater também? Ele quis, só que não conseguiu porque ele ficou com medo. Entendi. Não vai me dizer que era aquela discussão de Team Cérebro, essa parada aí. Era? Não, ele pega A, ele não consegue, ele Era pega negócio fácil, de- ele pega A fácil. Divergência em relação à expressão de treinamento. né? Sim. Isso é uma bobagem do caramba. Mas Hoje, pra você- hoje, pra vocês hoje, verem, eu né, tô, como isso hoje é eu tô chateado já com essa discussão. Cara. É, né? Eu não Negócio perco da mais gente tempo ficar com isso, discutindo não. qual exercício é melhor pro bíceps. Eu acho isso uma perda de tempo do caramba. A gente não evolui na Muita área energia, com essa discussão muita energia boba. Na verdade, é muito ego para pouco resultado de fato expressivo. É verdade, Na cara. verdade, nenhum resultado. É muito discussão de ego. Eu Mas quero na mostrar real, que eu sou melhor. sabe qual é o lance? Isso engrandece o cara que discute, né? Sim. E aí você procura. Sim, tem Nada gente que- mais do que fofoca pra render Tem coisa, gente que né? cresce nas redes sociais só com polêmica, Polêmica, briga, isso mesmo. essas Nada melhor do que crescer, ter um amigo não,
como é que chama? Um inimigo Inimigo, invisível. Não, eu vejo hoje, assim, é engraçado esse movimento do personal trainer também, né? É um cara hoje num nível de coachismo, né? Esse fenômeno assim, cara, estrondoso. Olha, eu tô fazendo aqui, eu sou melhor e tudo mais, não tem pra ninguém, eu sou o cara. E eu vejo esse discurso com muita preocupação, cara. Sim. Você se achar o melhor já é uma condição pra você não ser o melhor. Exatamente. E outra coisa também que tá gerando muito, já gerou mais, não sei se ainda tá tanto assim, é a briga do bacharel e licenciado, né? Essa é forte, né? Essa é forte, Mas cara. acho que até diminuiu, cara. Diminuiu muito Diminuiu, porque né? a fragmentação Acho se que era estabeleceu, bem pior, né? era bem- se bem- consolidou era aqui, bem mais forte aqui na cidade, na por nossa exemplo. época. As públicas já estão oferecendo bacharelado, então essa discussão deu uma acalmada. Deu, mas eu lembro de um tempo aí da galera do A galera bacharel. se batia, né, velho? Na rua, licenciador. licenciado. Uma camisa de licenciatura na rua, outra vai de bacharelado, né? Uma parada assim. Era uma onda dessa. E aí, Pedrão, o que ainda tem pra gente hoje? Temos aqui ainda... Mais 10 perguntas. Só mais uma pergunta para as aplicações práticas também, que inclusive é uma pergunta que eu considero muito importante, né? Hoje a gente sabe que as redes sociais são uma vitrine, como a gente estava falando, antes eram as academias, hoje são as redes sociais. E, digamos assim, a matéria-prima, ou tipo, o que vai estar melhorando o teu posicionamento nas redes sociais é a produção de conteúdos, né? Então, as pessoas produzem conteúdos para se comunicar com outras pessoas, né? E aí a gente tem um marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo Momento aqui amoroso. Normal, pessoal. Já falei para vocês que vocês podem se expressar aí, podem ficar à vontade. Um do lado do outro. Isso. Logo, né? Pra quem só tá escutando aí, dê um beijo no meu ombro. E aí, tem essa discussão também, né? Que, será que um aluno ele já pode estar organizando a vitrine dele desde agora, produzindo conteúdos para publicar nas redes sociais dele, ou não? Ele tem que esperar se formar para começar a opinar sobre alguma coisa que ele já estudou na O vida. que tu acha, Adriano? Então, cara, eu comecei ainda na graduação a produzir conteúdo, fiz uns vídeos no Leres ainda, fiz vídeos sobre método agonista-antagonista contralateral. Fiz lá no Leres. Conhecem esse método? Conhecem? Esse método. Agonista-antagonista contralateral, fiz vídeo de drop set, então eu já produzia conteúdo desde a graduação. Eu penso que assim, estudar, né, você encontrar formas de estudar, perpassa também você sintetizar coisas. Sim. E as publicações no Instagram, elas são meio isso, né? Você faz a leitura de algum material, assiste alguma aula. A síntese da síntese, e você né? sintetiza aquele pensamento, aquele conhecimento para se fazer entender. Então, assim, você aprende de várias formas. Porque tu aprende tanto estudando para fazer a publicação, quanto vendo se a forma que você está escrevendo está atingindo quem você quer que atinja. Entende? Então, inclusive, esse é um dos grandes erros do início no digital, né? Você falar muito difícil, falar para a pessoa ou para uma persona que não é aquela que você quer vender um determinado produto. Então eu penso que o acadêmico já deveria começar desde cedo, né? Justamente porque isso ajuda ele no processo de estudo, de assimilação do conhecimento. Até propriamente para ele escrever um artigo científico, né, João? Sim, Que precisa redação, dessa capacidade de síntese, né? Criar headlines e tudo tem mais. que ser conciso, porque não adianta tu escreveres linhas e linhas, por exemplo, ninguém vai ler. Ninguém lê. Tudo isso é importante. A forma como você escreve, simples, ser conciso. E essa comunicação ela tem que ser o quê? Reprodutível. Eu falo X pro Adriano e ele tem que lá na frente reproduzir, conseguir entender. Isso você consegue treinar. Isso é muito interessante. Eu acho que eu não tenho incentivado a galera numa escrita mais rebuscada na internet. Dependendo de quem você quer atingir, obviamente, né? Por exemplo, eu, Odilon, Moisés, tu também, né? Que tá nessa pegada aí de vender mentorias e tudo mais. A gente acaba precisando ter uma escrita mais elaborada, porque você tá falando ou lidando com profissionais. Mas uma coisa que eu bato muito pra galera que quer entrar no digital é você utilizar termos mais fáceis, né? Em que a pessoa que você vai atingir, que é o cara que quer emagrecimento, às vezes é o cara que quer hipertrofia.
Vou falar glúteo. Não, pô, troca esse termo por algo que as pessoas falam no seu dia a dia. Então, eu penso que a inteligência, ela não está naquilo que você efetivamente sabe, mas ela está na forma como você transmite isso para o outro. Como e maneja, se essa né? mensagem Perfeito. chega no outro de fato, né? Eu já vi vários discursos assim. Não, eu sou muito bom tecnicamente. Tá, beleza, mas o que você tem feito com esse conhecimento e quais resultados você tem entregado a partir disso? Que eu posso ser muito bom tecnicamente e não entrego nada. Sim, Então, em tese, na minha opinião, você não é bom tecnicamente. Tem uma diferença aí entre produzir conteúdos e sugerir condutas para as pessoas tomarem. Vocês acham que o aluno ele deve inicialmente só criar conteúdos e chegar a conclusões que as referências que ele acessa chegaram, ou ele pode também sugerir ações para as pessoas que se comunicam com eles? Olha, então, E eu posso falar isso, a gente pode olhar isso para nutrição, para porque isso já fisioterapia vai e assim por um diante. lance de um discurso, um local de fala, digamos assim, que não é do cara ainda. Então você tentar falar para o outro o que ele deve ou não fazer, ou a forma que ele vai fazer, perpassa uma condição de atuação profissional. É ou para prescrição, atuação, né? Exatamente. Pois é. Então, se eu estou falando assim, olha, faça dessa forma o exercício tal, é de alguma forma uma prescrição de exercício. Então, Sim, se eu não tomar os perfeito. cuidados devidos, isso vai recair de alguma forma em exercício legal da profissão. Então, tanto que algumas publicações hoje, até mesmo de profissionais, tem um finalzinho assim: para uma prescrição mais individualizada, procure um professor, um personal e tudo mais. Perfeito. Então, esse é o cuidado que se deve ter, porque quando você começa a produzir conteúdo e as pessoas vão chegando, elas vão consumindo aquilo e muitas vezes podem reproduzir algo perigoso para o nível de Sim. treinamento que ela tem, por exemplo. Então, se a gente produz conteúdo... Eu não tinha essa visão lá atrás, tá? Então, como eu estava falando para vocês, produzia conteúdo de método de treinamento, mas não escrevia nada disso. Explicava o método, como funcionava. Possivelmente, alguma pessoa que não precisava ou não podia fazer o método de treinamento Foi no lá e seu fez, nível, né? foi lá e fez. Pô, massa esse método aí, vou testar. Fez aqui bíceps e rosca direto. E aí, eu não tinha esse pensamento. Mas hoje, como professor, é a dica que eu dou para quem já me procura com esse pensamento. Sim. Vários acadêmicos já querem produzir conteúdo. Professor, sobre o que eu quero escrever? Aí eu sempre pergunto, o que você gosta? A partir disso, tu vai construindo aquilo que você quer para o teu Instagram, para tua vida Perfeito. profissional. Uma boa estratégia aí também tu fazer uma collab com o professor, né? Sim. Escreve junto com o Isso. professor, publica em compartilhamento e tem uma orientação lá no final. Um aluno e um professor orientando. Porque isso ocorre nas academias. Porque o estagiário, ele prescreve treino. Não vai dizer que ele não prescreve treino, porque ele Não vai prescreve dizer que treino. não, Né? Só que aí ele prescreve treino, mas tem um professor Ou que deveria. tá... Ou deveria ter. Ou teoricamente está avaliando o que ele está prescrevendo, Olha, né? vamos falar pra você. A única exceção, que eu fui estagiário em várias academias, foi na Ritual. Lá eu já era professor, então o professor ele que prescrevia, mas quando o estagiário prescrevia, ele primeiro entregava pro professor. Sim, Legal. Na Ele academia que eu trabalhei era avaliar assim e ele também. assinava. Isso. Mas Ficava é o muito nome dos raro. dois professores, né? Exatamente. Do estagiário e do professor também. Pode Mas crer. isso é Então eu raro. atestei, isso aqui tá bom, né? Tá possível de ser feito. Beleza. Então agora a gente vai iniciar nossas Practical Applications. Practical Application. Explica um pouco mais aí sobre as Practical Application. Sempre quando a gente termina um conteúdo com algum convidado, é aplicação prática. O que o cara pode fazer? Tu vai sintetizar o que tu falaste para ele começar hoje. Sair daqui já Sair com alguma daqui coisa. já aplicar. Que é o que tem no jornal de Força e Condicionamento Físico do William Cramer. Lá não é conclusão, é aplicação prática. Sim. Eles finalizam com Practical Application. Vários professores, inclusive, hoje escrevem dessa forma, né? Eu analiso o artigo científico e aí no final eu escrevo aplicações práticas. Isso é o que importante. fazer Como a é partir que eu disso? aplico isso, né? Porque eu vou Ou fazer os com key isso. points também, né? Exatamente. Bom, então vamos lá, né? Aproveitar para fazer as considerações finais também. Já de antemão agradecer vocês pela oportunidade, né, de estar aqui conversando. Foi uma conversa tranquila, leve. Eu vou contar uma história rápida. O Moisés uma vez me chamou para um simpósio enorme, gente pra caralho, mesmo, lotado. E aí antes de ir, ele falou o seguinte. Ele falou o seguinte: você vai ter 2 horas para falar. Esse era o combinado inicial. Aí cheguei lá, né, porra, nervosíssima, boca seca pra caralho.
E aí ele falou assim, do nada, assim, o seminário rolando lá, e o Everton já tinha falado pra caramba, quem vai interromper o Everton? Ele nem fala. Não, quase nada, filho. E ele tava no primeiro slide, gente. Aí pegou, ele foi lá comigo lá atrás e falou assim, ó, diminuímos pra 40 minutos. Ô, louco. 40 já ficou feio o negócio. E Everton falando, pai, Everton. Foi lá de novo, 20 minutos. O que você tinha pensado pra 2 horas e 20. Cara, me jogou no fogo lá. E aí eu fiquei muito nervoso. Eu não sabia o que fazer em 20 minutos. Hoje, né, tendo mais experiência, talvez eu tivesse um jogo de cintura melhor. E tava lotado, não tinha lugar pra ninguém. Eu só fui me tranquilizar já na roda de conversa final que a gente teve e tudo mais. Então puxar o Everton olhando ele aqui, né? O Everton sentado aqui olhando. Deve ser ruim tu dar uma palestra de treinamento escroto. De força. 20 minutos. Tava assim, ó, que o Everton tava aqui, o ó. O Everton, o Odilon. Aí eu falei, fudeu, cara. Eu já ia chegar assim, olha, pessoal, vou chegar logo aqui nas aplicações práticas, porque comer 1h e 40 minutos já dava logo uma espetada. Mano, onde que ia fazer isso? Então, assim, agradecer a oportunidade, né? É sempre bacana discutir educação física. Então, falar de trabalho, de formação profissional sempre foram a minha paixão. É a minha paixão, porque eu produzo sobre isso, né? E é uma parada interessante, porque todo mundo quer discutir formação, né? Mesmo não estudando. Então, assim, eu vou falar de formação aqui e tudo mais, quero falar de condições de trabalho, mas, pô, você nem estuda isso, não sabe nem o que é uberização do trabalho, por exemplo, que é um fenômeno que tá rolando agora, enfim. Então, agradecer a oportunidade. Sobre as aplicações práticas, eu penso que 2 pensamentos ficam bem consolidados com a nossa conversa hoje. Primeiro é que o personal não pode depender só de uma coisa, né? Então, você que está aí ouvindo a gente e atua só como personal, talvez seja a hora de você pensar em novas formas de trabalho. E a palavra-chave é diversificação. Anotem, não esqueçam, diversificar o mantra. Diversificar esses rendimentos aí. Eu atuo como presencial, mas também estou no digital, estou tentando fazer outras coisas, estou estudando sobre aplicar dinheiro, né? Eu penso que essa educação financeira é muito importante. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é você ser apaixonado por qualquer coisa que você vai fazer. Então, assim, faça o melhor possível dentro das condições que você tem, né? Que é aquela frase do Cortella. E tem um outro pensamento dele que é muito interessante, não, em hipótese nenhuma, se... aceitem uma vida medíocre. Sim. E quando a gente fala de vida medíocre, não é uma vida miserável, não é isso. É eu permanecer numa média que todo mundo tá. Eu preciso buscar essa melhoria constante. E a gente não eu até comentei isso ainda há pouco, não estou falando sobre ser melhor do que todos. Sim. É você ser melhor do que você mesmo, você se vencer todos os dias, e você querer mais, né? E você estar atrás das suas melhorias de vida, financeiras. Sim. Ou o que quer que seja sucesso para ti, né? Sim. Porque para mim, por exemplo, o meu grande sonho é zerar o Brasil, né, de estados. Eu já estou em mais da metade, então já viajei pra caramba. É um sonho louco, né, de conhecer todos os estados. De viajar profissionalmente não. Profissionalmente viajar. Nada, viajar. Conhecer mesmo, né? Conhecer os lugares, e é uma paixão, eu amo viajar. Então eu preciso, que nem você falou, né? Eu preciso ter um trabalho, ou pelo menos eu preciso criar uma comunidade com os meus personagens que me permita isso. Sim. E eu sempre deixei muito claro isso. Agora, no doutorado, por exemplo, é interessante como é a minha relação com meus personagens. Ela é muito flexível. Gente, hoje, por exemplo, eu daria aula a tarde toda. Galera, é o seguinte, me convidaram aí pro podcast, uma oportunidade, né? Criar um networking lá com a galera, quem sabe me chamam para fazer um curso com eles e tudo mais. Já jogando, né? Com certeza. E aí vou ter que ir. Ah, não, tudo bem, Adriano. Então, assim, eu construí uma comunidade com os meus alunos de personal muito fantástica. Então, eu sou muito grato a eles, inclusive, por estar no doutorado. Porque essa comunidade me permitiu isso. Entende? Então é uma coisa bem, bem legal. Então por isso que eu digo, sejam apaixonados pelo que vocês estão fazendo e façam da melhor maneira possível. Perfeito. Show, cara. Vocês querem complementar alguma coisa aí? Complementar, né? Te pedir perdão, porque eu... Pô, me jogou numa fogueira do caramba, meu irmão. Não, mas eu só... Ele vai pedir perdão depois de 5 anos. O problema é que eu tinha uma multa pra pagar se passasse embora. Entendi.
caralho, meu filho, você tem até meio-dia, passou de meio-dia, você paga uma multa. Porra, aí não dá, né? Não Quem dá. é que vai sofrer com isso? Adriano, 2 horas, Adriano, 1h30. O Everton falando. 20 minutos. Adriano, 1 hora. O Everton E aí, não tinha plaquinha, não? Ei, Everton, tu tá acha bom, que ele olhava a irmão. plaquinha? Pedro, podia ter um outdoor lá. Não tem isso. E tu acha que ele olhava a plaquinha, né, o Everton? Cara, o Everton é tão Ele tava no- autoridade que eu não tenho nem coragem Não de tem botar a como. plaquinha. E ele velho. tava no primeiro slide, tipo, tava o nome dele, tá ligado? Mas é isso, né, cara? Eu fico muito feliz de estar aqui com o Adriano. A gente se fala muito pelas redes sociais. Eu acho muito bacana que a gente tem divergências, né, de pensamento, mas é incrível como a gente se respeita em relação a essas divergências. Eu admiro muito o Adriano eu acompanho ele desde quando ele se formou e tal. Eu admiro muito ele com esse pensamento. Vejo quanto tu amadureceste em vários sentidos e vários pensamentos. Então isso só mostra essa tua vontade de continuar crescendo nesse processo profissional. E eu tenho certeza que tu é inspiração para muita gente, os teus cursos, aquilo que tu vens construindo. Eu vejo muita gente, de fato, falando muito bem de ti. Eu te acompanho também, então a gente está muito feliz por ter a tua presença aqui com a gente, honrando esse podcast. Pô, bacana. Gostaria de agradecer, Adriano. Legal, Cara, toda foi vez. sensacional o episódio. Acompanhem o Foi Adriano top no mesmo. Instagram. Ah, é verdade. A minha Acompanhe. esposa sempre me briga porque eu nunca Como falo é que disso, é? cara. Como é que é lá? É Arroba? @prof. Adriano França. Lá, Pronto. acompanhe meu trabalho. Comprem meus cursos, né? Pra que eu Ó, continue. Vai aparecer aí na tela agora. Pra que eu Lá na continue descrição viajando. Pra que eu continue viajando, a galera tem que comprar minhas coisas aí. Eu não tenho dúvidas que se você ficou até o final, você aprendeu muita coisa Hoje foi realmente. foda mesmo. Isso aqui facilmente seria um curso, então você está tendo essa Sim, oportunidade verdade. de aprender, tá com pessoas qualificadas, estudiosas da área. Eu conheço a Maura e o Gabriel, porque a Maura, para quem não conhece, é a esposa, a mulher dele. E eu fui orientador da Maura com o Gabriel, cara, e o crescimento deles foi exponencial. E eu fico muito feliz. Pode ser um nosso... o Gabriel- verdade. Falar de gestão de academia. Exatamente. E o crescimento deles, cara, academicamente foi muito, muito exponencial. Foi absurdo e a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas com qualidade crescendo, por exemplo. Isso é muito importante. Principalmente um professor, né? O professor, ele quer ver isso, né? Uhum. Os alunos crescendo. E também mandar um abraço pra Laura e pro Gabriel também, caso ele esteja assistindo, né? Perfeito, eu também quero agradecer a participação do meu amigo Adriano. É um cara que eu também percebo de uma nova geração, digamos assim. Tem umas novas gerações surgindo, mas eu acho que ele é de uma geração que vem depois da gente, que vem se destacando muito e ao mesmo tempo não vem descuidando da formação acadêmica dele. Então é um cara que está envolvido também com a academia, fez mestrado, está fazendo doutorado agora. Então, cara, parabéns por tudo que tu vem construindo. Eu não tenho dúvida que a educação física é bem melhor com você nela. Continue firme aí e de olho nessa galera que quer só tirar dinheiro da gente. Então, de olho sempre vigilante, sempre vigilante. Valeu, galera. Obrigado, a gente. gente. Se vê. Valeu, galera. Abraço. Tamo junto, hein? Tamo junto, Até uma tchau. próxima.